A história de José começa em uma família numerosa e marcada por conflitos. Filho de Jacó com Raquel, José era o 11º filho de uma linhagem abençoada por Deus. Ainda jovem, José já demonstrava sinais de que Deus tinha planos especiais para ele. Jacó o amava mais que os outros filhos, e por isso lhe deu uma túnica colorida, um presente que causou inveja e ódio entre seus irmãos. Mas o que realmente despertou a fúria dos irmãos foram os sonhos de José. Em um deles, feixes de trigo se curvavam diante do feixe dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Ao compartilhar esses sonhos, José não fazia ideia de como eles mudariam seu destino. Seus irmãos o viam como arrogante, mas José apenas falava o que Deus lhe mostrava. Mesmo jovem, José já era sensível à voz de Deus. Seus sonhos não eram apenas imaginações, eram visões proféticas que revelavam o propósito divino para sua vida. Assim começa a jornada de um jovem sonhador, que passaria por vales profundos. Antes de alcançar o palácio, Deus já estava escrevendo sua história. Se você crê que Deus também tem sonhos para a sua vida, comente amém. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma parte desse vídeo incrível. Compartilhe com alguém que precisa confiar nos planos de Deus. Traído pelos irmãos, apesar de seus sonhos revelarem um futuro glorioso, José enfrentou uma das maiores dores da vida, a traição. Certo dia, Jacó enviou José ao campo para ver como estavam seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos. Mas, ao avistarem José de longe, os irmãos conspiraram contra ele. Lá vem o sonhador, disseram com desprezo. O ódio crescido em silêncio se tornou ação maligna. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas Rúben, o mais velho, intercedeu e sugeriu que o jogassem em uma cisterna seca, esperando salvá-lo depois. Quando Rúben se ausentou, os outros irmãos viram uma caravana de ismaelitas caminho do Egito e tiveram uma ideia cruel: vender José como escravo por 20 moedas de prata. Assim, José foi levado para uma terra estranha, longe de sua casa, de seu pai e de tudo o que conhecia. Os irmãos ainda enganaram Jacó, manchando a túnica de José com sangue de animal, fazendo o pai acreditar que o filho havia sido morto por uma fera. O coração de Jacó se encheu de dor, e ele chorou por dias. Mas mesmo na dor, Deus estava com José. O Senhor não abandona os seus, mesmo quando tudo parece perdido. O plano ainda estava de pé. Se você confia que Deus transforma o mal em bênção, comente glória a Deus. Marque alguém que precisa saber que Deus nunca nos abandona. Mesmo na escravidão, Deus era com ele. José foi levado para o Egito, uma terra estrangeira, com uma cultura e língua completamente diferentes. Lá, foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, José se destacou. Ele não deixou que a amargura o dominasse. Pelo contrário, continuou sendo fiel, íntegro e trabalhador. A Bíblia diz algo poderoso: o Senhor era com José, e ele veio a ser homem próspero. Gênesis 39, 2. Potifar percebeu que havia algo especial naquele jovem. Tudo o que José tocava prosperava. Assim, ele foi colocado como administrador de toda a casa de Potifar. De escravo a responsável por tudo isso só é possível com a mão de Deus. Mas não foi apenas o trabalho de José que chamou a atenção, sua aparência e caráter também o destacaram, o que logo atrairia novos desafios. Mesmo assim, José seguia fiel, mesmo longe da família e de sua terra. A história nos ensina que não importa onde estamos, ou a situação que enfrentamos, se Deus é conosco, até no deserto florescemos. A presença de Deus transforma a escravidão em prosperidade. Se você crê que Deus pode te fazer prosperar, mesmo em tempos difíceis, comente aleluia. Compartilhe com alguém que está enfrentando tempos de luta. Tentado, mas fiel, mesmo prosperando na casa de Potifar, José enfrentou uma prova difícil. A esposa de Potifar passou a cobiçá-lo e, dia após dia, tentava seduzi-lo. Mas José era íntegro e temia a Deus. Ele recusou firmemente, dizendo: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. José não estava apenas preocupado com sua reputação,
mas com seu relacionamento com Deus, sua fidelidade era maior do que qualquer prazer momentâneo. Ele sabia que agradar a Deus valia mais do que agradar aos homens ou ceder ao pecado. Certo dia, quando estava sozinho na casa, a mulher de Potifar tentou forçá-lo mais uma vez. José fugiu, deixando até sua capa para trás. Ela então mentiu, dizendo que ele tentou violentá-la. Potifar, indignado, mandou José para a prisão, mesmo sem provas. Mais uma vez, José foi injustiçado. Ele havia feito tudo certo, mas parecia que as coisas só pioravam. Contudo, mesmo na prisão, o Senhor continuava com ele. A fidelidade de José nos ensina que vale a pena obedecer a Deus, mesmo quando o preço é alto. Ele preferiu ser preso a pecar. Essa é a marca dos que têm caráter moldado pelo céu. Se você deseja permanecer fiel mesmo nas tentações, comente Deus é fiel, compartilhe com alguém que precisa resistir ao pecado. Deus também está na prisão. José foi lançado na prisão por um crime que não cometeu. Aquele que havia sido traído pelos irmãos e vendido como escravo agora era também um prisioneiro injustiçado. Aos olhos humanos, sua história parecia cada vez mais distante da promessa de Deus. Mas mesmo ali, na prisão, o Senhor não o abandonou. A Bíblia diz: o Senhor, porém, estava com José, e lhe estendeu a bondade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Gênesis 3:9 e 21. Assim como na casa de Potifar, José também foi colocado em posição de responsabilidade na prisão. Ele cuidava dos outros presos, e administrava as tarefas do cárcere. Deus fazia com que tudo prosperasse, mesmo naquele lugar sombrio. Foi nesse ambiente improvável que José conheceu o copeiro e o padeiro do rei, dois homens que haviam sido presos por Faraó. Cada um deles teve um sonho misterioso, e Deus deu a José a interpretação correta de ambos. O sonho do copeiro se cumpriu. Ele foi restaurado à sua posição. Antes de sair, José pediu: lembra-te de mim quando estiveres diante do Faraó. Mas o copeiro se esqueceu. Mesmo esquecido pelos homens, José não foi esquecido por Deus. O céu ainda estava escrevendo sua história. Se você crê que Deus está contigo até nos piores momentos, comente Deus nunca falha. Marque alguém que precisa ser lembrado de que Deus está presente até na prisão. Do esquecimento ao palácio, 2 anos se passaram desde que o copeiro saiu da prisão. José continuava esperando, mas não havia sinal de mudança. O homem a quem ele havia ajudado esqueceu, mas Deus nunca esquece. No tempo certo, tudo muda. Faraó teve 2 sonhos que o perturbavam profundamente. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretá-los. Foi então que o copeiro lembrou de José e disse: quando eu estava na prisão, conheci um jovem hebreu que interpretou meu sonho com exatidão. Faraó mandou chamar José imediatamente. José foi tirado da prisão, barbeado, trocado e levado diante do rei. Quando o Faraó contou os sonhos, José deixou claro: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Gênesis 4:1 e 16. José interpretou os sonhos com sabedoria. Viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e ele ainda deu a Faraó um plano estratégico para enfrentar a crise. Faraó ficou tão impressionado que declarou: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus. E assim, José foi tirado da prisão e colocado como governador de todo o Egito. De um dia para o outro, Deus o exaltou. Se você crê que Deus pode mudar a sua história em um só dia, comente Deus muda destinos. Compartilhe com alguém que precisa confiar no tempo de Deus. Preparado para o propósito, agora como governador do Egito, José era o segundo homem mais poderoso do reino, abaixo apenas de Faraó. Deus não apenas o exaltou, mas também o preparou para administrar uma crise mundial. Durante os 7 anos de fartura, José armazenou grãos em grandes quantidades, como havia revelado nos sonhos de Faraó. Quando os anos de fome começaram, o Egito estava pronto graças à sabedoria que Deus havia dado a José. Pessoas de todas as partes do mundo vinham ao Egito para comprar alimento. José não usou sua posição para se vingar ou se orgulhar. Ele continuou sendo fiel, humilde e obediente ao plano de Deus. Foi nesse tempo que ele se casou e teve 2 filhos, Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso mostra que, mesmo tendo passado por tanto sofrimento, José reconhecia a mão de Deus em tudo.
A dor não apagou sua fé, a traição não destruiu sua esperança, a prisão não matou seu propósito. Tudo que ele viveu preparou para esse momento: alimentar nações, salvar vidas e cumprir a promessa de Deus. Se você crê que sua dor também está te preparando para algo maior, comente: estou sendo preparado. Envie para alguém que precisa entender que tudo tem um propósito. O encontro com os irmãos. Durante a grande fome, Jacó ouviu que havia alimento no Egito e mandou seus filhos até lá para comprar mantimentos, todos, menos Benjamim, o mais novo. Quando os irmãos chegaram diante de José, não o reconheceram, mas ele os reconheceu imediatamente. Imagine o coração de José nesse momento. Os mesmos irmãos que o jogaram numa cisterna agora estavam prostrados diante dele, pedindo ajuda. O sonho de sua juventude estava se cumprindo, mas José não se deixou levar pelo ódio, nem se revelou de imediato. Em vez disso, decidiu testar seus corações para ver se haviam mudado. Ele os acusou de serem espiões e exigiu que trouxessem Benjamim como prova de que diziam a verdade, retendo Simeão como garantia. Os outros voltaram a Canaã com um coração pesado. Quando Jacó soube que teriam que levar Benjamim, ficou angustiado, mas cedeu por necessidade. José preparava tudo com sabedoria. Ele queria restaurar sua família, mas precisava ver arrependimento. José poderia ter se vingado, mas escolheu o caminho da reconciliação. A ferida era profunda, mas o perdão de Deus já começava a operar. Se você crê que Deus pode restaurar famílias destruídas, comente: restaura, Senhor. Marque alguém que precisa crer na reconciliação que só Deus pode fazer. Perdão e revelação. Os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, como José havia pedido. Ainda sem saberem sua verdadeira identidade, foram recebidos com honra. José preparou um banquete e se emocionou ao ver seu irmão, mais novo, filho da mesma mãe, depois de tantos anos. A Bíblia diz que ele teve que sair correndo da sala para chorar em segredo. Depois, José armou mais um teste, colocou um cálice de prata dentro da bagagem de Benjamim e, ao descobri-lo, fingiu que o jovem seria preso como escravo. Foi então que Judá, aquele que antes havia sugerido vendê-lo, agora se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, um verdadeiro sinal de arrependimento. Esse foi o momento decisivo. José viu que seus irmãos haviam mudado. Ele não suportou mais esconder quem era. Chorando alto, revelou: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O choque foi tão grande que os irmãos ficaram sem reação, mas José os consolou: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 5. Ele escolheu perdoar. José entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus. Se você acredita no poder do perdão que cura e restaura, comente: perdão, Senhor. Compartilhe com alguém que precisa liberar ou receber perdão. Propósito cumprido. Depois de se revelar aos irmãos, José os abraçou, chorou com eles e os perdoou completamente. Ele mandou buscar Jacó e toda a família para viverem no Egito, na terra de Gósen, onde teriam provisão durante o restante da fome. Jacó, já idoso, mal podia acreditar que José ainda estava vivo. Ao ver o filho, após tantos anos de luto e dor, seu espírito se renovou, a família foi restaurada, as feridas foram curadas, o que parecia perdido, Deus restaurou com abundância. José entendeu que tudo o que havia passado, traição, escravidão, prisão e esquecimento, era parte do plano divino. Ele disse aos irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 5:0-20. Essa é a grande mensagem da vida de José. O sofrimento não é o fim da história. Deus transforma o mal em bênção. José não apenas sobreviveu, ele cumpriu o propósito para o qual foi chamado. Sua vida abençoou nações, e o mesmo Deus que esteve com José está com você. Seus planos não falham, o vale não cancela o chamado. Espere com fé, permaneça fiel e confie. No tempo certo, o propósito se cumprirá. Se você crê que Deus está escrevendo um final glorioso para a sua história, comente glória a Deus, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido pela história de José. Até o próximo vídeo.